Olá, meus amores. Oi, Pro. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Que Tudo bom. bem também. E aí, o que vocês estão fazendo de bom? Oi, Pro. Oi? O que vocês fizeram de bom essa semana? Nada. Ah, não. Nada. Foi meu aniversário. Eu fui pra casa da minha avó. Que bom. Jogaram muito videogame? Não. Não. Nem gosto de videogame. Gustavo jogou. Assistiram muita série? É, Não. eu amo anime. Já maratonei toda a Netflix. Ajudaram a mãe a limpar a casa? Muitas vezes já. Sim. Muitas É vezes? difícil de achar filme na Netflix de tanto que eu já vi. Olha que eu também Não, tô é assim. verdade, tá difícil de achar agora. É por isso que Só eu tem achei filme velho. um app. Assisti Coraline mais umas 10 vezes. O que você assistiu? O Coraline. que é Coraline? É É um anime? filme. Não, é um filme. E de mim. Eu tô- Sinceramente, é um anime. Coraline é um filme bem estranho. Recomendo não assistir. Não, é muito legal. Você nem viu as teorias sobre aquilo. Ela ainda Já tá vi no sim. caminho de... Quem é paçoca? É o Fernando? Aham. Você não mudou ainda, Fernando? Não, agora eu só vou ir no começo de julho. Por causa da Lá pelo dia pandemia? 15. Uhum, lá pelo dia. É entre 30 e dia 15. Dia Entendi. 30 entre dia 15. Entendi. Que chato, né? É muito ruim. Porque, vê notícia ruim de um lado, depois veio outro. E aí vocês acabaram Corrige, depois- saindo da casa, tudo, e não pode mudar, né? Ah, eu fiz negócio da Esse é o semana nosso assim. medo. Vamos lá? Tem 19 alunos, tem bastante hoje, hein? Ô, Pro, semana passada eu não vim porque eu não tinha visto o recado na Agenda Edu. Ah, E pro, eu percebi. Oi. ô professora, é que no dia anterior eu não pude ter aula por causa de problemas da minha professora de inglês particular. Aí bem na hora que seria a live, eu tinha que fazer minha aula de inglês particular e ela demorava apenas 1 hora. Então se tiver algum dever hoje e eu não saber, é por causa disso. Não tem dever. Eu mandei a correção. Tinha algumas atividadezinhas. Deixa eu ver. Tinha acho que duas páginas de atividade. Eu mandei a correção na Agenda Edu, tá? Mas não tinha nada para hoje, não. Ok. Hoje é tudo novo. Valeu, Qual senhor. que é a tarefa 15? Deixa eu ver qual que é a tarefa 15. Ô, Pro, o que você fez semana passada? Só expliquei o conteúdo. Ah, tá. Pode fazer a tarefa 15, que é do INCA, né? Tá bom, obrigada. 15, 16. Tudo que for tarefa NET, vocês podem fazer. Todas as tarefas tá no objetivo. Então, agora, a tarefa 17, ela é um desenho. E aí não tem como a gente avaliar agora, tá? Então deixa essa, não tem problema. As outras são tarefa NET. Página mesmo, Pro? Oi? É que página mesmo? Hoje? É. Hoje é página 28. Então, ó, Obrigada. vamos começar já, que já tem 21 alunos. Já deu 5 minutinhos, deu tempo de todo mundo entrar. Vocês podem abrir a apostila na página 28. É um módulo novo, módulo 9, os povos pré-cabralinos, tá bom? Nós estudamos, eu vou desativar o som de vocês, mas eu vou deixar aberto para que vocês possam falar comigo. Desculpa se eu apareci dançando na tela, é que eu não percebi que a câmera tava ligada, tá?
Tá aparecendo uma foto sua. É, mas eu acabei de perceber que eu tava com a câmera ligada. E aí acabei um. Então, ó, Pera. eu vou Você desativar o dança no meio som, da aula. mas... Poxa, eu tava treinando minha coreografia, licença. Mas eu vou deixar vocês aberto para vocês poderem abrir o microfone para falar, porque hoje a minha internet está ruim novamente. Vamos ver se eu dei uma mudada aqui, vamos ver se ela vai melhorar, tá bom? Pra qual página? Página 28, módulo 9, os povos pré-cabralinos, tá? Antes de compartilhar a tela, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Pô, mas onde que vai no módulo 9 mesmo? Como que vai lá? Não entendi. Como que consegue no módulo 9? Ah, eu tô com a apostila errada. É na Parei. apostila de história, pessoal. Você Não, eu tava com a começa. apostila de história, mas só que eu tava com a outra apostila. Ah, volume 1, você tava? É. Não, é o volume 2. E nós estudamos no módulo passado, no módulo 8, né? Os povos pré-colombianos, que são os povos da América Espanhola. Quando a gente fala América Espanhola, é a América que foi colonizada pela Espanha, e são os incas, maias e astecas, tá? Então, essas são as civilizações pré-colombianas, foram as que foram dominadas pelos espanhóis. Quando a gente fala de América, de povos pré-cabralinos, são os povos que foram do Brasil antes da chegada do Cabral, do Pedro Álvares Cabral, e que foram colonizados por portugueses, ok? Então, um nominho diferente aí, pré-cabralinos, a gente não utilizava esse termo, ele começou a ser utilizado faz pouco tempo, tá? A gente falava só indígenas do Brasil, índios antes do Cabral e tudo mais. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Sim. 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 Isso é o que eu tô. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber. Tá, deixa eu fechar aqui alguns comentários. Pronto. Qualquer coisa, se ficar instável, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, tá bom? A primeira coisa que perdi vocês a têm... página. 28. Ah, obrigado. A primeira coisa que vocês têm que saber, quando a gente fala de povos indígenas, na América no todo, tá? Não só no Brasil, é que, isso eu já tinha falado a semana passada, índio não é uma coisa só, indígena não é uma coisa só. Os índios, eles são tribos diferentes, então a gente tem uma infinidade, centenas, milhares de tribos diferentes, com nomes diferentes, com culturas diferentes. Então, índio não é tudo a mesma coisa. E a gente tem na América como um todo, desde o Canadá até a Argentina, várias tribos de índios totalmente diferentes umas das outras, centenas, milhares de tribos diferentes, tá? Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil ele tinha uma quantidade de índios muito grandes, de tribos totalmente diferentes umas das outras. Não tem aqui na apostila, mas para eu explicar rapidinho para vocês como que funciona, é assim, ó. A gente tem, imagina uma árvore, tá? Nós temos um tronco, que é um tronco indígena. Esse tronco, ele se divide em 4 troncos menores, que a gente chama de troncos linguísticos. Essas tribos, elas são juntadas, tá? Pela sua língua, pela origem da sua língua. Então, nós temos 4 troncos linguísticos no Brasil. Aruac, Caribe, Gê e Tupi, tá? São os 4 principais troncos linguísticos. Temos outros menores de tribos que não se encaixam em nenhuma dessas 4 e muitas tribos que foram totalmente dizimadas, destruídas na ocupação, na colonização portuguesa, que a gente também não tem contato, que a gente não sabe como que essas tribos eram, tá? Desses 4 troncos linguísticos, imagina uma árvore com 4 troncos grandes, com um monte de ramificações, de galhozinhos, e essas folhinhas da árvore são as tribos. Então, a gente tem em cada galho um monte de ramificações linguísticas, e essas ramificações vai aparecer um monte de tribos diferentes de índios. Então,
havia uma variedade muito grande de índios no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Esses povos tinham culturas e formas de viver diferentes umas das outras, então eram distintos, cada um do seu jeito, formando diferentes etnias. Então, o que são etnias? A gente não usa na história, na verdade na ciência, mas não se usa o termo raça. Não se usa mais raça, porque não existe raça entre os seres humanos. O ser humano todinho ele é uma raça. Tá? Então, a gente não tem raças, branco, preto, cor-de-rosa, azul, amarelo, não temos raças no Brasil. O que nós temos são etnias. Então, cada grupo desses indígenas é uma etnia diferente. E quem estuda essas etnias é um cientista chamado etnógrafo. Tá? A gente vai ver o que significa etnografia. Temos outros estudiosos que estudam esses índios também. Por exemplo, antropólogos, tá? Historiadores também, historiadores que são especialistas em indígenas brasileiros, antropólogos eles são pessoas que vão morar na tribo para entender como que o índio pensa, como que o índio vive e tudo mais. E nós temos paleoíndios, que são arqueólogos, que estudam os indígenas lá da pré-história, tá? Da pré-história americana. Então, são grupos diferentes. O que significa o etnógrafo, né? O que a palavra etnografia significa? O que estuda a etnografia? Ela estuda o registro da cultura material de um determinado povo, não só de índio. Tá? O etnógrafo ele estuda qualquer povo. Mas ele estuda esse povo a partir da sua cultura material. Tá? Já vou explicar o que é essa cultura material, eu já expliquei em sala de aula, mas eu vou explicar novamente. E uma coisa que vocês têm que saber é que nosso índio não escrevia, né? Assim como os astecas, os incas também não escreviam, o índio no Brasil também não escrevia. Então, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece desses indígenas, a gente conhece a partir da sua cultura material. O que é a cultura material? Todos os objetos que esse grupo produziu. Cerâmica, arte plumária, que nós vamos ver, a gente vai conhecer uma arte plumária, que é aquela feita de pena de pássaros, ferramentas, armas, ocas, roupas, talvez, alguma coisa que eles tenham deixado. Tudo que eles produziram e deixaram para nós é a cultura material. E esses índios, eles são estudados a partir dessa cultura, porque eles não têm escrita, não temos outro tipo de registro deles, tá? O que nós temos é a mesma coisa que aconteceu com os incas, os maias e os astecas. A versão do europeu sobre o nosso índio. Isso nós temos. Mas, para estudo, isso não conta muito, né? Vocês vão ver que esses europeus, eles eram um pouco preconceituosos. A gente vai ter alguns probleminhas com isso, tá? Então, a gente tem que estudar a raiz mesmo. Essa cultura material, ela está sendo coletada e armazenada desde 1500 em museus do Brasil e do mundo inteiro, tá? Para que todo mundo conheça a produção material desses povos. Cultura material são os objetos que o grupo produz. Hoje eles são conservados em museus do mundo inteiro. A gente vai falar um pouquinho desse Moto Tupinambá, que é uma peça que foi coletada e tudo mais, e está no museu, por exemplo, da Dinamarca. No Brasil, essas coleções estão em museus, por exemplo, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que é o mais próximo da gente, o que a gente pode visitar mais fácil, porque está na Universidade de São Paulo, lá na USP. O Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, esse é mais longe para a gente visitar. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi o que pegou fogo há uns 2 anos atrás. Ele pegou fogo, boa parte do acervo foi destruído no fogo. Tá? O Museu do Índio, da FUNAI, esses 2 são do Rio de Janeiro. E em alguns pequenos museus, em algumas partes do país, também tem. Tá? Às vezes, por exemplo, aqui no museu, eu não sei se tem, mas às vezes em alguns museuzinhos, como o de Jundiaí, lá o Solar do Barão, Museu Itu, às vezes tem uma ou outra peça indígena, tá? Antiga.
esses museus, eles guardam esses artefatos, esses vestígios, e mostra como a nossa cultura indígena, ela é uma cultura rica, muito diversa, tá? Tem muita coisa diferente, e cada tribo são peças diferentes, e muito bonitas, né? São peças muito bonitas, muito bem feitas, elaboradas. Aqui, oi? Você sabe me dizer se tem alguma pesquisa falando que os indígenas conheciam o Brasil inteiro ou era somente uma parte? Olha, a gente vai ver, por exemplo, que alguns povos, eles eram sedentários. Algumas tribos indígenas eram sedentárias, então elas ficavam no mesmo lugar. Mas a gente vai estudar, por exemplo, os Tupi-Guarani, e vocês vão ver que eles viajaram o país inteiro. Então, eles tinham noção, sim, de que era uma terra grande, tá? Aham. Mas, assim, de novo, nós não podemos... Oi? Pro, você pode estar me escutando, mas eu não tô te escutando. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom. Os outros estão me ouvindo? Eu tô, Pro. Sim. Eu tô. Então, tá bom. De novo, o que vocês têm que pensar é que são muitas tribos diferentes. Então, a gente não tem como saber cada tribo o que pensava, o que fazia. É muita coisa para estudar. Isso a gente não consegue estudar assim em um bimestre, em um módulo, né? Se a gente fosse falar dos indígenas, a gente ia ficar o ano inteiro só falando de índio. De tanta coisa que tem, de tanta coisa elaborada que tem, tá? Aqui a gente tinha que fazer uma atividade, uma criação e tal, e a gente não vai fazer, porque precisaria de pesquisa, de internet e tudo mais, em grupos. Então, essa a gente não vai fazer. A gente vai falar só... Oi? Uma pergunta. Esse manto aqui, ele era um manto para humano usar mesmo? Sim, ele era um manto para a pessoa usar. Então, ele é muito grande, tá? Ele Eu tinha saído. Oi, Nina. Eu tinha saído e entrado de novo porque eu não tava conseguindo te escutar, tá? Agora você está me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Esse manto é um manto mesmo, que coloca assim nas costas. Então, provavelmente, ele tem a altura de um homem adulto, tá? Ele é um exemplo de arte plumária. Se eu não me engano, esses mantos só existiram 6. Só tinham 6 mantos desse. E só um tá no Brasil, no Museu do Brasil, que eu não sei que museu que é. Tá? Espero que não tenha sido nenhum desses que tenha sido queimado. Ele é um manto tupinambá do século XVI. Esse aqui da foto está na Dinamarca. É um país nada a ver, porque não colonizou o Brasil, nem veio para o Brasil esse povo nada. Mas ele está lá no Museu da Dinamarca, preservadinho lá, bonitinho. Tá? No Brasil tem um? Eu acho que no Brasil tem um só. Os outros 5 estão espalhados no mundo. Acho que tem um em Nova York, um em Londres, esse da Dinamarca, deve ter outros espalhados aí. Porque... Por que esse manto está em outro país e não aqui? Então, porque assim, ó, o Brasil ele sempre chamou muita atenção dos povos europeus. Né? Quando eles vieram para o Brasil, primeira vez, e o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta, ele especificou muito as coisas que tinham no Brasil. Por exemplo, ele fala da fauna, da flora, dos índios, ele especifica muito, e que é tudo muito bonito, tudo muito exuberante, muito colorido, tudo coisas que não tinham na Europa. E isso trouxe muita curiosidade. Só que aí Portugal, quando ele colonizou o Brasil, ele criou um negócio chamado exclusivo comercial, que só Portugal podia fazer comércio com o Brasil. E isso proibiu os outros países de visitar o Brasil. E aí, a curiosidade dos outros países aumentou ainda mais, porque todo mundo queria saber o que tinha no Brasil que Portugal queria esconder tanto. E aí, o Brasil sempre chamou muita atenção. A natureza do Brasil sempre chamou muita atenção, porque era muita mata, eram muitos animais exóticos na visão deles, né? E
Então, muita coisa que foi tirada daqui foi comprado por museus de fora. Então, por exemplo, Portugal levava e ficava lá, e aí, de repente, um museu se interessava, esse museu ele compra essa peça para expor no país dele, entendeu? Muitas coisas são tiradas mesmo, elas não são compradas. Muitas coisas são trocadas. Então, por exemplo, nós temos alguns acervos no Brasil de múmias do Egito que foi trocado. O Brasil trocou com a Itália, mandou para a Itália peças indígenas e a Itália mandou para o Brasil peças do Egito que eles tinham lá, que estava sobrando. Então, os países às vezes fazem trocas, um compra do outro, peças para serem expostas no mundo. Porque, por exemplo, eu não posso ir para o Egito, então eu posso ir no Museu do Brasil e ver coisas do Egito aqui no Brasil, entendeu? Deve ser por isso que essa peça está lá na Dinamarca. Então, ou esse museu da Dinamarca comprou, ou ele trocou com alguma peça lá da Dinamarca, alguma coisa viking veio para o Brasil e mandaram esse manto para lá, certo? Mas esse manto só foi feito no Brasil, né? Esse manto foi feito no Brasil. Aqui fala o seguinte, eles usaram pena de uma ave guará, que é na verdade ele chama guarapitanga ou ibis escarlate. Eu não sei o tamanho desse bicho, mas deve ser grande, né? Porque tem pena para danar aqui. E ele tem cor de pitanga mesmo, né? Guarapitanga, ele tem a cor da pitanga, ele é um vermelho forte. Pitanga é uma frutinha que é laranjinha, né? Meio avermelhada. Ela madura, ela é vermelhinha. E ela é feita com uma trama de cestaria. Sabe? Cesto mesmo, cesto de palha. Onde tem aquela trama que eles fazem a trama de vegetal, de um determinado tipo de vegetal, bambu, alguma coisa assim. Fazem a trama. E aí na trama eles vão amarrando a peninha. E isso fica um negócio enorme, né? Ele era usado só pelos chefes tupinambás, é por isso que tem pouco. Normalmente, essas artes plumárias não são usadas por toda a tribo, tá? Elas são usadas só pelos chefes, ou pelo pajé, que é o mais velho, é aquele que tem mais experiência, que conhece as ervas, que faz a cura, tudo mais, ou pelo cacique, pelo chefe mesmo, o líder ali político, militar, que é o mais forte, é o que ganha as guerras e tudo mais, tá? Aí na perguntinha, ele pergunta se pode ser considerado um símbolo de poder, Tupinambá. Sim, pode ser considerado um símbolo de poder, porque só os chefes e líderes políticos que podiam usar. Só para vocês terem uma ideia, na carta do Pero Vaz de Caminha, ele fala assim, que quando eles avistaram a praia lá na Bahia, né? Eles chegaram em Porto Seguro, eles avistaram a praia. Tinha pessoas na praia. Ele fala que tinha cerca de 3, 4 pessoas na praia. Aí o navio não vai até a praia, porque senão ele encalha. O navio é muito grande, né? A caravela é o tamanho de um navio, ele é muito grande. Então ele não vai até a praia. Então eles descem naquele barquinho, vocês já devem ter visto em filme, desenho, aí eles vão remando até a praia. O navio fica longe e eles vão de barquinho até a praia. E aí ele conta que quando eles chegaram com o barquinho na praia, já havia mais índios, uns 9 índios, e um deles usava uma coroa de penas. Então, provavelmente, os índios estavam ali na praia, passeando e tudo mais, viram o navio, voltaram para a aldeia e avisaram o cacique. Falaram, tem um povo estranho lá na praia. E o cacique foi lá ver o que estava acontecendo. Foi amistoso, né? Oi? Eu tenho uma pergunta. Ainda existe aqueles povos de índios canibais ou não existe mais? Olha, eu vi uma reportagem há um tempo atrás de que havia, sim, algumas tribos que são isoladas no Brasil são de origem canibal, tá? Mas eles comem a gente? Não, como eles não têm mais as guerras entre tribos, então eles não comem mais gente. Porque eu não sabia que era guerra entre tribos. Eu achei que tipo, guerras entre eles comem o cacique da outra tribo que perdeu a guerra tal. Então, como hoje não tem mais essas guerras, porque o número de indígenas diminuiu muito, de tribos, né, diminuiu muito, eles não comem mais ninguém.
Mas a origem deles é canibal sim. Mas, tipo, se uma pessoa aparecer lá e eles estiverem com fome, eles comem? Não. Não, porque o canibal não come por fome. É todo um ritual Eu para achei que eles conseguir. comiam por fome. Não, não é por fome. Por fome ele come os outros bichinhos, fruta e tudo mais. Tá bom? Ah, tá. Nós vamos estudar 3 culturas indígenas. Como eu falei, não tem como estudar todas as tribos. Então, o que a apostila fez? Ela reuniu os 3 principais grupos indígenas do Brasil. Nós vamos ver cultura da Amazônia, o povo das conchas, que vocês acho que já estudaram, os sambaquis, e os tupi-guaranis, que são os que mais a gente tem contato, tá? Que eu vou explicar por quê. Então, na verdade, a gente não vai falar de tribos isoladas de índios, na verdade, só o Tupi-Guarani, que a gente vai falar um pouquinho mais, que são tribos mesmo, os outros a gente vai falar no geral. Por exemplo, as culturas amazônicas. Talvez tenha sido a região do Brasil com mais população indígena. Na verdade, a região da Amazônia sempre foi uma região muito povoada, por incrível que pareça. Todo mundo acha que é um lugar muito longe, que ninguém chega lá. Chega sim, chega pelo rio Amazonas. Como ele é um rio muito grande e tem um monte de rios de água doce, água limpa, sempre foi uma região com muita fartura. Então, assim, a região amazônica ela tem um clima agradável, porque é um clima quente e úmido, então ele é propício para agricultura e para a própria natureza mesmo conseguir, né, dar comida para a população. Então, a floresta amazônica é uma floresta que tem muita comida, muito peixe e muito fácil acesso. Então, eles não precisam, por exemplo, de carro. Eles são muito parecidos com os astecas nesse aspecto, que não tinham roda, não tinham carroça, carro puxado por animais, mas eles usavam o rio para se locomover. Então, como são rios largos, rios grandes, onde você pode pôr uma canoa e até uma canoa um pouco mais funda para carregar peso, eles podem se locomover muito facilmente de um lugar para o outro. Como é ainda hoje naquela região. Naquela região ainda hoje eles têm, toda a locomoção é feita por rio, tá? Naquelas embarcações que às vezes afunda, aparece na televisão, é tipo uns ônibus que é barco, que eles levam as pessoas de um lugar para o outro. Tem populações ribeirinhas lá na Amazônia que você só chega de barco, não tem como chegar de outro jeito. Não tem pista de pouso de avião, não tem estrada, não tem rua, nada, porque é floresta, e a pessoa mora lá no meio, num povoadinho lá, e só chega por barco. Então, até hoje é assim. Por causa do acesso pelos rios, sempre foi uma região muito povoada. Uma população com uma língua diversa, é o que eu falei, cada tribo tem a sua língua, tem a sua cultura, e são diferentes umas das outras. A gente não pode igualar, falar tudo é índio. Não, não é tudo índio. Eles são indígenas de tribos diferentes, etnias diferentes, é tudo diferente. Eles sabem a diferença que existem entre eles. A gente olha e acha que é tudo índio. Não é, tem diferença sim. Lá conviviam populações diferentes. Então, por exemplo, sociedades sedentárias, altamente hierarquizadas. O que é altamente hierarquizadas? Onde você tem um chefe, existe uma hierarquia, quem vem abaixo do chefe. Se o chefe morrer, já tem uma pessoa para colocar ele no lugar. Quem trabalha na agricultura, quem trabalha na criação de animais, quem trabalha no artesanato, na produção de cerâmica, tudo já separadinho, tudo hierarquizado bonitinho, tá? Algumas daquelas tribos já tinham conhecimento de agricultura e já tinham criação de animais, então elas estavam já se sedentarizando. E, ao mesmo tempo, tinha lá grupos indígenas convivendo, caçadores e coletores, que eram nômades, que só caçavam e coletavam, não produziam nada, não levavam nada, porque o nômade ele não pode, né, carregar muita coisa, porque ele fica saindo de um lugar para o outro. Aqui a gente fala um pouquinho da região do rio Tapajós, que são índios que a gente ouve até hoje falar na televisão, Grupo Tapajós, Índios Tapajós, fecharam a rodovia, prenderam fulano, porque eles têm muitos conflitos indígenas lá naquela região, norte, nordeste, centro-oeste, então os índios estão sempre com algum problema.
E é no Pará, nem é na Amazonas, tá? Nem é na Amazônia. Porque uma parte do Pará é região amazônica, mas é outro estado. E eles têm uma grande produção de cerâmica até hoje. Lá foi um dos maiores centros de produção de cerâmica e até hoje eles produzem muita cerâmica. Não sei se vocês já ouviram falar da ilha de Marajó, que é ali, eu acho que é no Pará, Maranhão, alguma coisa assim. Tem uma ilha bem grande, acho que uma das maiores ilhas do Brasil, a ilha de Marajó, e eles produzem muita cerâmica. Era uma cerâmica cerimonial, de alta complexidade. Se a gente olhar, essa aqui tem de 1.000 a 1.400 anos, é do Pará, e aí a gente vê assim, ó, os detalhes da borda, os animaizinhos aqui, ele fala aqui, cadê? Aqui, ó, que são decorados com figuras míticas e podiam ser utilizados em rituais. Então, essas figuras míticas, parece um felino, né? Aqui, ó, parece eu não sei, uma onça, uma coisa assim. Mas a gente vê que é uma peça muito bem feita, muito bem elaborada, com muitos detalhezinhos, tá? São feitas por esses índios e são feitas até hoje por esses índios, tá? Eles usam no Brasil, os índios usam muitas formas geométricas para pintar o corpo, para pintar as cerâmicas, para fazer os desenhos, esses quadradinhos aqui, tá vendo? Bastante formas geométricas. Aí a gente vai para o povo das conchas. O povo das conchas eu acho que vocês já estudaram em algum momento, vocês já ouviram falar em sambaqui. Eles são super legais, esse povo da concha. Eles são diferentes mesmo, assim. Tem cerca de 6.000 anos essa ocupação das sociedades sambaquieiras, é um nome estranho. E eles começaram a povoar o litoral brasileiro depois que o mar subiu, que ele atingiu o nível que ele está hoje, eles começaram o povoamento nessa região, lá no litoral. Eles só têm no litoral. E só entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Então, eles estão aqui da região sudeste e sul do Brasil. Eles não têm lá no nordeste, tá? Uma característica desse povo, eles eram sedentários. Eles ficavam centenas de anos, milênios no mesmo lugar, né? É um povo que com 6.000 anos, eles ficaram muito tempo no mesmo lugar. Por que isso? Porque eles tinham muita comida disponível. Então, uma característica do sedentário é que se ele tem comida fácil e farta, ele não precisa mudar de lugar. Então, eles escolhiam uma região de praia com uma elevação, então eles não ficavam nunca no nível do mar, eles ficavam numa elevação, com uma fonte de água doce próxima, um rio, um lago, uma cachoeira ali próxima para eles poderem comer, beber água e comer. E como eles tinham muita comida, eles não se locomoviam, eles não saíam do lugar, então eles se sedentarizaram. A base da alimentação deles eram os moluscos marinhos, por isso que eles são chamados de povo das conchas. Então eles abriam a concha com fogo, tá? Porque conchinha é difícil de abrir, então a hora que esquenta o bichinho vai querer respirar, o molusquinho vai querer respirar, ele vai abrir a conchinha para poder respirar, e aí eles conseguiam abrir a concha, comiam o molusco dentro, que particularmente eu não gosto, que é uns bichos molezinhos que tem, ostra, vieiras, eu não sei muito o nome desses bichos moluscos, tá? Mas são aqueles que vivem dentro das conchas, que são meio molenguinhos, eles não têm ossos, né, o molusco. E aí as conchas eles iam armazenando num lugar, sempre no mesmo lugar. Eles iam jogando essa concha fora. Com o passar dos anos, esses montes de conchas viraram verdadeiras montanhas, tá? E ali tem vários tipos de artefatos. Por isso que é um povo super legal, porque a gente consegue descobrir muita coisa sobre essas sociedades. Restos de alimentos, então as próprias conchas, outros tipos de alimento que eles comiam, eles jogavam lá. Casca de fruta, lógico que isso com o tempo se decompõe, né? Mas a concha não, porque ela é uma cálcio puro. Artefatos líticos feitos de pedra, então, por exemplo, quebrava uma ferramenta ou uma arma, eles jogavam o resto lá, como se fosse um lixão mesmo. Cerâmica, quebrava a cerâmica que eles usavam, jogavam lá também. Esqueletos de humanos e de animais. Foram se misturando com a areia da praia e eles se solidificaram. Então, a hora que a gente olha para uma montanha dessa aqui, ó,
esse monte de rocha, a gente acha que é uma formação natural, uma formação rochosa da própria terra. Não é. Isso aqui foi feito por índios. Isso aqui chama Sambaqui da Carniça, fica em Laguna, em Santa Catarina, tá? Pode ver o tamanho, ó, o tamanho das casas, ó, o tamanho da montanha. Tudo isso aqui é lixo, pessoal. Imagina o cheiro. Então, não fica com cheiro. Embora seja Sambaqui da Carniça, ele não fica com cheiro, porque esses restos já se decompuseram, né? Acho que é essa a palavra. Eles já entraram em decomposição e não fica. A concha ela fica. Já se decomporam. Decomporam, né? É um nome estranho isso. A concha, ela tem um cheiro ruim. Quando você vai para a praia, você pega a concha do mar, você põe numa sacolinha e traz para casa. A hora que você abre, ela realmente cheira carniça, tá? Por quê? Porque fica com um restinho de água do mar, de areia e do bichinho que morava lá dentro. O correto é lavar bem. Você põe embaixo da torneira, lava, tira toda a areia, aí ela não fica com cheiro, tá? Mas se a gente for pensar no povo que vivia ali, realmente eu acho que era um cheiro estranho mesmo. Cheiro de mar morto, né? Hoje você vai lá, já não cheira mais nada, porque o negócio tem 6.000 anos, já foi já. Na verdade, ele se solidifica, ele vira uma rocha. Para descobrir os artefatos, tem que cavar aqui, tá? Tem que ir tirando essa terra, essa pedra, aí você vai achando as conchas, os restos de cerâmica e tudo mais. Porque olhando assim, você não vê. Você fala que é uma montanha normal, tá? Não parece que eles tiveram, tipo, que eles construíram um negócio pequeno, não. Eles construíram uma montanha de lixo. 30 metros de altura, fala aqui, ó. Que atingem até 30 metros de altura, tá? Caraca. Nós chamamos essas montanhas de Sambaqui. O povo são o povo das conchas, mas a montanha chama Sambaqui, que em tupi significa monte de conchas, ou amontoado de conchas, amontoado de alguma coisa. Eles são sítios arqueológicos que são encontrados em boa parte do litoral brasileiro. Foram os próprios tupis que fizeram com que essa sociedade sambaquieira desaparecesse, né? Por quê? Porque vocês vão ver no outro texto que os tupis, eles eram conquistadores. Então, eles vieram da Amazônia e acabaram conquistando os povos do litoral. E aí, os sambaquieiros foram desaparecendo, tá? E sobrou só o sambaqui. Quando houve a colonização do Brasil, eles não sabiam que isso era uma formação arqueológica, né? Na época, lá em 1500, ninguém sabia o que era arqueologia, nem existia isso ainda. E elas foram exploradas como jazida de calcário, porque como ela se solidificou, ela virou uma rocha. Então, essa rocha ela era retirada para usar em construções. E só depois é que se descobriu que isso era uma formação arqueológica com restos de conchas, de animais, feitas pelos índios, do povo das conchas. E aí passou a ser preservada. Só que essa lei de preservação ela é de 1960. Então, ela é muito recente, muito recente. Ela tem 60 anos, praticamente, tá? Praticamente não, ela tem 60 anos só. E aí, hoje, esses sítios são preservados, mas antigamente foi tudo destruído. Então, tem pouca coisa que sobrou. E boa parte delas está aqui em São Paulo e Santa Catarina, tá? Às vezes a gente vai para a praia, acha que a gente está vendo uma montanha e não é um sambaqui. Vamos para o último texto, que são os tupi-guaranis. Tupi-guaranis, eles eram conquistadores, tá? Eles eram um grupo aqui, ó, de agricultores, eles já conheciam a agricultura, e eles foram eliminando os outros povos que eles foram ocupando o espaço. Então, eles eram guerreiros, eles eram expansionistas, eles queriam dominar alguns territórios. Eles saíram lá da Amazônia e eles chegaram até o litoral brasileiro. Então, é um povo que eles foram abrangendo boa parte do Brasil. Por isso que nós conhecemos mais tupi, e por isso que boa parte das nossas palavras de origem indígena são tupi, não são de outro povo, porque eles que dominaram mais
os outros indígenas, tá bom? Eles se dispersaram por quase todo o território e formaram 2 ramos que a gente conhece bem. O primeiro são os guaranis, que foram para o sul, tá? Tanto que eu não sei se é no Paraguai ou no Uruguai, que a língua é guarani e a moeda, o dinheiro deles chama guarani também. Eu não lembro qual país que é, se é no Uruguai ou se é no Paraguai, tá? Porque lá os guaranis foram mais para lá. Todos eles têm origem tupi, por isso que a gente fala tupi-guarani, porque esse grupo foi o grupo que foi para o sul. E nós temos o grupo que foi para o norte, que são os tupinambás. A gente tem vários índios que são tupi, tupi-guarani, tupinambá, tupiniquim, é tudo de origem tupi, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, que a fronteira demarcatória entre ambos era o rio Paranapanema, limite entre Paraná e São Paulo. Então, do Paraná para o sul, Guarani. Do Paraná para o norte, Tupinambá. Tá? São os 2 grupos mais fortes no Brasil. O primeiro, os Guaranis, se dedicaram ao cultivo do milho e os Tupinambás ao cultivo da mandioca. E os 2 tinham uma grande facilidade para fazer cerâmica. Na verdade, no Brasil, nós temos 4 tipos de arte muito forte. A cerâmica é muito forte entre os índios brasileiros, tá? Não em todos, porque para fazer cerâmica precisava do fogo e muitos deles não conheciam fogo, tá? Segundo, a arte plumária. Então, é uma arte que que os índios brasileiros sempre fizeram, usar plumas de pássaros para fazer arte, cocar, brincos, colares, várias coisas do tipo. Terceira coisa que eles fazem muito bem é a pintura corporal, tá? Então, é uma forma de arte. Eles não pintavam em parede, não pintavam em outras coisas, pintavam na cerâmica. Mas a pintura corporal era uma das coisas mais próprias da cultura, mais legais que eles faziam. E a quarta era a cestaria, fazer cestos, fazer as coisas usando trama vegetal, né? Todo tipo de trama, inclusive as ocas que eles faziam, ela é um tipo de trama, onde eles vão fazendo que não chove lá dentro. É impressionante, o negócio é de palha, mas não chove dentro. De tão certinho que eles vão fazendo as coisas, certo? Oi. Tem que fazer a página 16? Não, a tarefa? Qual que é a tarefa 16? Tava na... Ó, tudo que for tarefa NET, vocês podem fazer, porque vai aumentar mais o conhecimento de vocês. A tarefa 15, a tarefa 16, pode fazer. A tarefa 17, ela é um desenho. É sobre a Grécia e ela é um desenho. Eu não vou pedir para vocês fazerem. Quem quiser fazer, pode fazer, porque não tem como eu avaliar. Não tem como, a gente não vai usar como nota. Então, quem quiser fazer, pode fazer. É só um desenho sobre um deus grego. Oi. Sobre os tupis guaranis, então eles conquistavam os povos e depois roubavam o local onde esses povos que eles conquistavam. Exatamente. Eles eram expansionistas. Eles iam buscar melhores lugares e eles foram, assim, eles saíram da Amazônia e chegaram até o litoral. Ou seja, eles cruzaram o Brasil inteiro. Então, eles eram povos mais guerreiros, mais conquistadores mesmo. Eu acho que isso demorou 1 ano, né? Para ir a pé. Eu acho que demorou algumas centenas de anos. Porque normalmente, o que é como que são essas conquistas? Eles saem de um lugar, eles vão para outro lugar, fixam moradia ali. Ali eles ficam por um tempo. Às vezes eles continuam ali e um grupo sai e vai para outro lugar. Então, às vezes nem é o mesmo grupo. Às vezes são os filhos, os netos que saem e vão para outro lugar, entendeu? Então, isso demora. Não é uma coisa assim, eles vão indo. Não, eles vão parando e vão fixando moradia e outros grupos vão surgindo. Às vezes a tribo ela fica pequena, o espaço fica pequeno porque a população cresce demais e aí um grupo decide ir para outro lugar. Então eles migram para outro lugar. Mas os tupis eram um povo mais guerreiro, mais conquistador mesmo, certo? Também faziam a cerâmica. A gente tem aqui alguns exemplos de cerâmica. Esse aqui está no Museu do Rio Grande do Sul. Certo?
Ô, Pro, deve ser mais ou menos assim. Eles pegaram e falaram assim, vamos atravessar o Brasil. A hora que eles chegaram lá, falou assim, se passou 100 anos e 300 de nós morreram nesse caminho. Pode Então, ser. meu Deus, eu acho que ia demorar muito a pé. Se atravessar a pé, demora. A única coisa é que eles não sabiam que era Brasil. Não tinha esse nome ainda, não tinha noção. Por que a gente conhece mais esses povos? Porque foram os primeiros que os portugueses encontraram, né? Foram tupinambás que eles encontraram. Como eles estavam praticamente em todo o litoral do Brasil, foram os primeiros que os portugueses encontraram, os primeiros que foram conquistados e os primeiros que foram exterminados também. Aqueles que estavam mais para o interior sobreviveram mais fácil, porque o contato demorou para chegar e tudo mais. Ali, os tupis foram os que mais sofreram, né? Certo? É verdade que Brasil significa vermelho como brasa? Sim, vem de brasa. Vem do pau-brasil, né? Porque a madeira do pau-brasil ela é vermelha. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, uma coisa assim. Depois Ilha de Veracruz, foi Terra de Santa Cruz. Depois foi Ilha de Veracruz e depois foi Brasil. Foi só depois que eles encontraram o pau-brasil, que começaram a exploração do pau-brasil, aí que virou Brasil. Era Terra Brasilis, Terra dos Papagaios. Pro, mas como que eles sabiam que era o nome desse pau-brasil era pau-brasil? Eu acho que os portugueses já conheciam como pau-brasil. Entendeu? Aí quando eles acharam a madeira aqui, eles falaram, nossa, ficamos ricos. Porque ela valia muito dinheiro. E aí eles começaram a exploração. Mas eu acho que eles já conheciam. Então não tinha Brasil... Então só não tinha aqui. Tinha em outros lugares. Eu acho que tem em outros lugares também. É que aqui tinha muito mesmo. E como era uma madeira que eles queriam muito para fazer a tinta, né? A tinta vermelha. Lembra que a cor vermelha é uma cor de nobreza. Nossa, eu pensei que só teria aqui, tipo, para o Brasil. A hora que eu falei, caraca, só tem aqui, meu Deus. Não, eu acho que tinha em outros lugares também. Mas aqui a quantidade era absurdamente grande. Por isso que eles acabaram ficando muito ricos. Ô, Fran, todos eles sabem usar cerâmica, né? Quase todos, né? Quase todos eles usavam a cerâmica. A gente vai ter tribos menores, tribos de caçadores e coletores, assim, que não conhecem o fogo. Então, eles não vão ter cerâmica, né? Mesmo porque a cerâmica, ela é mais para fazer comida, para armazenar coisas. Então, se ele é nômade, ele não precisa armazenar nada. Então, eles não usam cerâmica. Mas a maior parte deles, sim. E é uma cerâmica, se vocês olharem na apostila, ela está intacta. Muito bem feita, muito bem elaborada. Eu não sei se vocês conseguem enxergar na apostila, que está bem ruinzinha, mas essa cerâmica, elas têm vários desenhinhos, assim. Normalmente formas geométricas. Então, várias espiral, bolinha, quadradinhos, assim. Aqueles espiral que é quadrado. Isso tem muito. E, então, são coisas muito bem elaboradas, muito bem feitas. Certo? Mais alguma dúvida? Não dá para a gente estudar todos os índios. Nos tupi-guaranis, eles falam que eles usavam muito vermelho e preto. Pode ver que quando passa índio na televisão e eles estão pintados, a pintura ela é vermelha e preta, né? Não é o índio que a gente antigamente tinha nas escolas, que a gente pintava assim o rosto, né? Já viram aquele índiozinho pintado o rosto? Eu acho que eu falei isso a semana passada. Não, foi no 7º que eu falei de pintar o rosto, um peninha na cabeça. Esse índio não é brasileiro, tá, pessoal? Esse índio é da onde? Provavelmente dos Estados Unidos. Nossa. Nem sei se tem algum índio que pinta assim. A pintura indígena no Brasil, ela é muito difícil de fazer. Ela é muito bem elaborada. São riscos bem fininhos que eles fazem. Eles fazem assim. com o dedo ou com pincel? Não, eles têm tipo pena de animal que eles põem na tinta e vão passando e tal.
E as pinturas no corpo, tem índios que é pintado o corpo todo em forma geométrica. Então, são risquinhos no braço, assim, um risquinho do lado do outro. E bem todo fino. dia eles fazem essa pintura ou eles Eu acho que não. Provavelmente essas pinturas são feitas em festas, em algumas situações assim, e ela fica no corpo, e ele vai saindo como se fosse a rena. Sabe a rena? Vocês conhecem? Ela demora pra sair um pouco do corpo. Ela demora, então você vai na praia, faz a tatuagenzinha lá de rena, ela demora algumas semanas para sair, ela vai clareando até ela sumir. Provavelmente essa pintura indígena, a tinta deve ser muito parecida, e ela vai ficando no corpo, aí conforme ela vai sumindo, eles vão passando por cima para manter. Eles falam que é uma maneira de proteger, de proteção, né? Sim, cada desenho daquele tem uma finalidade. Então, vamos supor, se a Índia está grávida, então vai proteger o bebê. Se é um índio que está indo para a guerra, por exemplo, é outro tipo de pintura. Se é um índio que está doente, então eles fazem um tipo de pintura pedindo uma proteção, assim por diante. Então, realmente, elas têm um significado, não é uma pintura... Por isso que eu falei que aquele negocinho que a gente faz assim no rosto, que não serve para nada, aquilo não tem um significado. O do índio não, o do índio tem sim um significado. E cada tribo vai ter a sua pintura diferente, usando materiais diferentes. Algumas são iguais, lógico, porque elas às vezes têm a mesma origem, né? Mas muitos são diferentes, certo? Ô, Pro, eu tava vendo alguns youtubers e eles estavam indo lá pra Amazônia. A hora que eles iam lá, eles desenhavam, faziam um monte de triângulo no rosto. Tava fazendo um monte de negócio esquisito. Eles usam muitas formas geométricas. E são mesmo. São umas culturas meio... Para nós, umas culturas esquisitas. Por exemplo, de furar o nariz, usar aqueles negócios na boca, que eles ficam com aquele negócio assim... que fura o queixo. Fura o queixo, fura a orelha, né? Bem forte. Assim. Mas a gente fura esses lugares. Tem gente que põe o piercing gigante no nariz, tem gente que usa brinco, eu uso brinco. Mas o deles é diferente, né? Mas você já viu aquela pessoa que... Pro, canudinho. Sabe aqueles índios que enfiam canudinho aqui? É canudinho? É o osso aqui. Eu achei que era canudinho. É o osso. Nossa! É o osso. Imagina que eles compravam canudinho e furavam e enfiavam. Não, é espinha Os de negócios... peixe. Juro, eu fiquei com Os agonia alargadores, de entre escutar o que eles boca, furam o são eles que nariz. fazem, né? Nossa senhora, que agonia. A gente também fura o nariz, tem gente que fura aqui, a gente tá Então, só que vamos lá. Agonia, na nossa mano, sociedade, isso não é obrigatório, então faz quem quer. E essas pessoas, elas acabam sofrendo um pouco de preconceito. Porque não são coisas... Quem faz esses piercing, esses alargadores, tudo, mas que modifica, né, o rosto e tudo mais, elas acabam sofrendo um pouco de preconceito. Porque na nossa sociedade isso ainda não é uma coisa legal. Mas a origem da tatuagem e tudo mais são de povos indígenas e povos da Polinésia, que também fazem isso. Tipo lá o povo da Moana, lembra? Da Moana eles também têm o corpo todo pintado. Vem desses povos. Como que é o nome daquele povo que coloca tipo uma tigela na boca? É isso que eu ia falar. Eu não sei que tribo que é. Da tigela lá. Aquilo lá, ele é igual um alargador, igualzinho. Ele vai colocando, por exemplo, vai colocando um pequenininho, aí depois eles vão aumentando o tamanho, e aí a boca... Mas como eles furam? Desse tamanho? Não, ele fica só tanto assim. Oi? Mas tem um que é bem grande? Eu acho que eles ficam com excesso de baba. Eles não furam, eles vão, tipo, colocando uma coisa que fica dentro. É como se fosse um alargador. Igual do brinco, que fura. Aí, por exemplo, a gente que tem brinquinho aqui, as meninas têm brinquinho e tal. Ele é um furinho zero. Ele só entra o brinquinho. Se a gente quiser alargar,
vai doer, porque daí você vai ter que pôr um brinco mais grosso. É isso que é o alargador. Aí você põe um brinco mais grosso. Aí ele vai alargar o buraco. Aí, depois de um tempo, cicatrizou, você vai pôr um maior. Vai pôr maior, até... Tem gente que tem um negócio desse tamanho, assim, na orelha. Fica muito feio pra mim. Fica um negoção assim. Eu nunca vou fazer isso. Oi. Então, esse daí que fala que é do prato, se eu não me engano, eu acho que é no país... Não é uma tigela? Não é uma tigela que eles põem? Não, ele é tipo um pratinho. Ele é Eles fazem de argila? É de barro? Eu achei que era uma tigela. Não sei. Não sei do que é feito aquilo. Mas é igual naquele povo. Mas, o Guilherme, esse... Tem no Brasil também esse do negócio aqui. Tem povo do Brasil que tem. Tem. Mas é igual daquelas mulheres, tem umas mulheres numa tribo, que eu não sei se é na África ou algum país da Ásia, não sei, que tem as argolas no pescoço. Sei. Você já viu? Aquilo lá, que são as mulheres girafas, né? Elas não podem tirar mais, porque se tirar o pescoço tomba. Por quê? Porque assim, vamos supor, que caiba, sei lá, 3 argolinhas daquela no meu pescoço. Aquilo lá é colocado, ele não sai mais, não tem como tirar. E, tipo, ele não abre. É colocado e fixa. E aí, eles vão colocando mais. E vão colocando mais. Até que a mulher fica com um pescoção bem grande, assim. E aí, a vértebra aqui, todos os ossos do pescoço, tudo que a gente tem no pescoço, ele vai sendo esticado, assim, vai esticando. E aí, o corpo se acostuma daquele jeito. Igual o alargador, o piercing e tal, que o corpo, ele se acostuma daquele jeito lá. Então, se elas tiram aquilo lá, o pescoço vai ficar mole, porque não tem o que segure. O que segura são as argolas. E elas ficam com aquilo pro resto da vida. E lá é assim, beleza. Quanto mais argola elas têm, mais bonitas elas são consideradas. E as mulheres... E são de ouro, o negócio lá fica todo chiquetoso. Agora eu quero um, é de ouro? Mas não enforca, não? Será? Não enforca. Ela tem a largura certinha, assim. Do pescoço. Nossa, e na hora que engole? Falando naquele cara da tigela, assim, como que fica a boca se ele tirar a tigela? Não sei. Fica mole. Na Etiópia que eu tava falando lá, então, lá tem uma mulher que ela tem o maior desses pratos na boca. Falou que pode medir mais ou menos 60 centímetros. 60 centímetros são 2 réguas, gente. Um negócio desse tamanho. Assim, é o maior do mundo. É muita coisa. É muita Nossa, coisa. É muito grande. É quase eu. Mas eles fazem se eles quiserem, né? Não é obrigatório. Então, entre os indígenas, tem alguns grupos que é meio obrigatório. Então, por exemplo, para você passar de criança para adolescente, você tem que furar o nariz. Eu vi uma coisa que é tipo que o jovem, que os índios lá, eles têm que passar por um processo que eles têm que levar 3 chicotadas para depois, caso no futuro eles quiserem se transformar em pajé. Tem aquele que põe a mão... nas formigas. Exatamente. Tem aquele que põe a mão na luva, que tem as formiguinhas presas. A formiga mais dolorosa, certo? Mais dolorosa. Tem alguns que eles têm que sair e tem que voltar com uma caça. Eles não podem voltar sem caça. Tem um que eles colocam, que eu não sei do que é feito, mas é tipo uma manga de blusa, assim, que eles colocam lá e é cheio de formiga. Exatamente. Então, assim... E daí faz como se fosse um ritual. São rituais de passagem. Amores, deu minha hora. Olha a hora. Beijos pra vocês. É legal conversando. Foi mesmo. Índia é legal. Nossa, pro aula passa muito rápido. Passa. Qualquer dúvida, agenda Edu. Beijos pra vocês, porque a outra professora tem que entrar e eu tenho que ir pra outra sala. Beijo. Tchau. Não tem mais aula. Beijo. Tchau, tchau.